Este é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Bem-vindo, eu sou Fabiano Sales. Hoje estamos no nosso episódio de número 241, lembrando que estamos na sequência do livro Jesus no Lar, hoje o capítulo 41, daqui a pouquinho eu falo dele. Quero relembrar o nosso objetivo, que é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, e para isso buscamos todas as obras básicas e subsidiárias. Conforme disse, estamos no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o capítulo 41, intitulado O Incentivo Santo. Quem preparou a reflexão da noite foi o colega Roosevelt Moreira. Obviamente, ele faz parzinho com a Simone Gonçalves Moreira, num bate-bola bastante interessante. Daqui a pouquinho a gente vai conferir junto, não vou dar muito spoiler aqui. Tá certo? Mas digo que o assunto é muito intrigante, instigante, provoca muitas reflexões. Daqui a pouquinho. Temos a oportunidade sempre de aprofundar o estudo na medida em que a gente coloca nos comentários uma bibliografia complementar, então eu te convido a consultar, a gente procura, na medida do possível, sempre colocar os links para que a pessoa possa ter acesso. Além disso, já fica aqui o convite, porque o Roosevelt e a Simone vão estar comigo mais tarde na nossa live que acontece no YouTube. É muito bom, eu te convido a participar. Se não puder estar presente no horário, não deixe de assistir depois, porque fica gravado, porque a gente tem a oportunidade de aprofundar os assuntos e sempre de uma abordagem prática com questões do dia a dia, questionamentos, enfim. Tudo que a doutrina espírita nos proporciona de oportunidade de reflexão, de aprofundamento e de busca do autoaprimoramento. Então, estes são os nossos convites. Lembrando sempre, no final do nosso podcast, a gente tem o nosso momento de oração. Hoje, novamente, com uma poesia de Maria Dolores, iniciando a nossa prece, muito bonita. E, finalmente, eu te faço convite de coração para ficar conosco. E também te convido. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui organizando singelamente o nosso podcast sobre mais um capítulo desse livro muito bom, que é Jesus no Lar, psicografado pelo Neio Lúcio, psicografia, do Neio Lúcio, pelo Chico. Então, esse capítulo, que é o 41, ele fala que é o Incentivo Santo, é o título dele. Esse capítulo ele é muito parecido com o anterior, discutido pela ilustre Simone, trabalhadora exemplar. Então, nesse capítulo particular, Tadeu, que é um dos trabalhadores do Cristo, como todos nós o somos, só fazendo essa ressalva. Então, Tadeu, ele estando com Jesus na casa de Pedro, como era de praxe, Jesus conversar com seus pares na casa de Pedro, e Tadeu, então, ele se dirige a Jesus dizendo que ele não tem condições de levar o Evangelho. Por que ele não tem condições? Ele se vê portador de inúmeras asperezas ainda. Ele acredita que não tem condições morais, ele é cheio de imperfeições para estar levando a boa nova à frente. E aí Jesus, como sempre, ele, com tranquilidade, com pedagogia que lhe é peculiar, ele sempre ilustra para poder amenizar a situação. Foi quando Jesus, então, ele narra uma história de um mercador de medicamentos, que levava da cidade para o campo. E esse mercador, além de levar o medicamento, ele também levava a palavra, o Evangelho, para aqueles que estavam mais distantes.
E um belo dia, esse mercador, frustrado, porque ele não queria mais levar esse ensinamento do Evangelho. E aí, em algum momento, um anjo, né, se não me falha a memória, vem até o encontro dele e começa a falar sobre o companheiro de trabalho desse mercador, que era um jumento. E esse jumento, ele mordia nos outros jumentos, escoiciava nos outros. E o anjo sempre fala, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade de relacionamento, o jumento era prestimoso, porque sem ele, o mercador não teria condições de levar o seu produto. E desta feita, ele traz isso para o Tadeu, que serve também para nós. Nós somos, e o Tadeu também era, portador das imperfeições, como todos nós somos. Lembrando que estamos num planeta de provas e expiações. Não somos anjos, não somos missionários. E assim como aquele jumento que era rude, que era áspero, mas era valoroso para o mercador, Tadeu também, reconhecendo as suas deficiências, esse é o bom trabalhador. Ele sabe das suas imperfeições, das suas limitações, e mesmo assim vê o seu trabalho necessário. A pequena gota que ele leva para dessedentar alguém ali na frente. Então, mesmo cheio de todas as imperfeições, todos nós, trabalhadores humildes, né, temos o nosso valor. Não somos, não temos o cabedal do Chico, do Divaldo, do Rossandro, mas nós estamos aqui muito abaixo deles. E nem comparamos com Jesus. Mas todos eles, como é que eles atingiram esse degrau no qual eles estão? Reconhecendo as suas imperfeições e trabalhando, estudando sobretudo. Trabalho e estudo, trabalho e estudo. São as asas da evolução, né? Trabalho e estudo. E a questão moral, né? De se melhorar. E como o Roosevelt falou, esses capítulos, eles têm essa ligação entre eles. Então, no anterior, no sábado passado, foi comentado também pela Dorcas e pela Nízia. E nesse também está complementando essas nossas imperfeições. Mas como o Roosevelt já falou, nós não estamos aqui no planeta já de anjos. E se a gente for parar de trabalhar por conta das nossas imperfeições, todo mundo vai parar. Porque ninguém aqui, fora Jesus, não pode ser considerado alado ainda, né? Então, diante das nossas imperfeições, o contrário do que Tadeu colocou, né? A própria história de Jesus, não é cruzar os braços e esperar a perfeição chegar por si só. É justamente isso que Jesus quis mostrar, né? O jumento, na sua irracionalidade, ele dava coice, ele mordia, e assim a gente faz também. Os nossos coices são de forma diferente, né? É o não respeito ao outro, é o desacato, é a falta do amor. Mas à medida que nós vamos entendendo as nossas imperfeições e a gente saber que a gente vai evoluir a partir do momento que a gente realmente trabalhar no bem e fazer o que o Roosevelt falou, né? Conciliar as duas asas, é que nós vamos nos melhorando. Não é parar e reclamar. O jumento estava lá trabalhando e nós, né? Nós estamos trabalhando efetivamente. Trabalho no sentido não para ganhar o nosso salário no final do mês, mas o trabalho no bem, a prática no bem. E
à medida que a gente vai sabendo, quando a gente vai melhorando com essas asas, né? É que a gente vai domando essas nossas imperfeições, a gente vai trabalhando. E é importante a gente observar o seguinte, não considerar que essa questão seja humildade, né? De falar, eu não vou trabalhar agora porque eu não sou perfeito, eu não dou conta. Não confundir, a gente estava até discutindo antes, né, da gente iniciar essa live, até que ponto é ignorância, né, ignorar algum assunto, ou é humildade, ou até que ponto é o orgulho. Oi? Desconhecimento. Ou desconhecimento, né? Eu não vou fazer isso por eu desconhecer. Então a gente tem que pautar nisso, e a gente comentou justamente isso, né? A questão a coragem dele reconhecer o erro dele, mas a coragem dele também falar, não, eu vou mudar, eu vou me melhorar. É importante nós olharmos a trajetória de Jesus. Ele poderia, como ele é o governador do nosso orbe, ele está conosco desde a criação do nosso orbe. Ele foi ali o engenheiro, né, que projetou tudo. Ele poderia perfeitamente ter recrutado espíritos de elevado conhecimento, moralidade, alados, anjos, para vir trabalhar com ele. Poderia perfeitamente. Ele tem lá toda uma equipe já prontinha para o trabalho. Mas ele garimpou lá na Galileia, né? Ele foi garimpando um por um. Ele sabia, ele via não a rudez, não a aspereza de cada um, mas ele via o diamante que estava ali. Então, se nós olharmos cada um deles, o próprio Pedro, né, que Jesus morou 3 anos na casa dele, ele demorou todo esse tempo para lapidar o Pedro, que foi o primeiro a ser convidado, né, junto com o irmão dele. E ele também enxergou lá no Paulo Estevão, Estevão? Não. Saulo. Ele enxergou no Saulo que era um perseguidor, que era um rico aristocrático, mas viu nele o jarro capaz de Jesus depositar a sua água bendita, né? Que serviria para dessedentar a humanidade. Então, ele viu que Saulo, posteriormente Paulo, se tornou o maior divulgador do cristianismo. Então, Jesus, ele viu nele isso, que ele tinha toda a potencialidade. E assim ele fez com cada um dos 12. E, com certeza, ele está vendo isso em nós. Talvez nós não estamos conscientes disso, mas é o que a mãe Benedita, a mãe Zeferina, a mãe Zeferina comentou uma certa vez. Ela apostou, né, em cada um de nós. Ela foi nos buscar. Eu acho importante, muito importante essa fala, porque se eles confiam na gente, aparentemente nós não estamos confiando neles, né? No sentido assim, eles estão apostando, eles sabem da nossa potencialidade, porque eles nos conhecem. E a gente fica nessa dúvida. Então, quando essa dúvida paira, né? Quando essa dúvida baixa em mim, eu acabo duvidando do próprio Cristo, porque ele aposta em nós, né? Ele falou, você é o jumentinho, mas você tem condição de fazer, de trabalhar. Então, eu acho que a partir daí, a gente tem que romper essas amarras e mesmo que na deficiência, a gente fazer a nossa colaboração, contribuir para, vamos falar, a economia do planeta Terra, fazer nosso papel de beija-flor ou aquele que joga a estrela do mar, né? Eu salvei uma.
ou eu contribuir para apagar esse incêndio. Então, nós temos condições, sim, de fazer o bem. E é importante, pegando a sua fala, que nesse trabalho, não existe trabalho menor. Quando a gente entra numa casa espírita, algumas pessoas acham que aquele que entrega um copinho d'água é um trabalho menor. Aquele que limpa o centro é um trabalho menor. Só enxergam com grande valia, com grande valor, ou aquele que dá o passe, ou aquele que está ali na frente, explanando. Mas o que seria da casa espírita sem o que faz a limpeza do banco? Então esse é o tema que nós vamos discutir mais tarde e nós vamos contar com a colaboração de cada um. Justamente. Então até daqui a pouco. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Iniciamos agora o nosso momento de oração com a poesia Ouve Coração, de Maria Dolores. Perguntas, coração, como sanar as dores sem medida? De que modo enxugar a lágrima incontida sob nuvens de fel e de pesar? Recordemos o chão. Quando o lodo ameaça uma estrada indefesa, em cada canto roga a natureza: trabalhar, trabalhar. Fita o aguaceiro que se fez tormenta, ao granizo que estala, o vento insulta. Seio de mágoas que se desoculta, a terra em torno geme a desvairar. Mas finda a longa crise turbulenta, sobre teto quebrado, pedra e lama, renasce a paz do céu que vibra e chama. Trabalhar, trabalhar. Ressurge inalterado o sol risonho, não pergunta se o mal ganhou no mundo. A tudo abraça em seu amor profundo, a criar e a brilhar. Recebe cada flor um novo sonho, cada tronco uma bênção, cada ninho canta para quem passa no caminho. Trabalhar, trabalhar. Assim também, nas horas de amargura, enquanto a sombra ruge ou desgoverna, pensa na glória da bondade eterna, acende a luz da prece tutelar, e vencerás tristeza e desventura, obedecendo à voz de Deus na vida, que te pede em silêncio a alma ferida. Trabalhar, trabalhar. Divino Mestre, amigo Jesus, aprendemos contigo, nas luzes do Evangelho, que Deus nosso Pai nos abençoa em cada canto do caminho, em cada passo da jornada, seja nos momentos de alegria e de riso, seja nos momentos de descanso e de repouso, mas também nos momentos de sofrimento, de luta e de dor. Por isso, ao iniciar esta prece, te rogamos, Mestre Jesus, ajuda a buscar firmemente os teus ensinamentos que nos lembram com muito carinho de que a bênção divina jamais nos abandona, que o amor paterno de Deus está conosco a cada instante, a cada segundo. Ajuda-nos a força de buscar este novo olhar para as nossas vidas. E ainda, Mestre Jesus, ajuda-nos a reconhecer na lei da vida a necessidade do esforço próprio, nas realizações de cada instante, no alinhar dos nossos pensamentos, no realinhar dos nossos sentimentos. Agindo assim, no trabalho mais importante do autoburilamento, do autoconhecimento e do esforço por estarmos mais conectados às leis da vida. Ajuda-nos a reconhecer neste trabalho íntimo e interior nossas prioridades,
para que consigamos, enfim, alinhados com a divina misericórdia, também agirmos e auxiliarmos todos os corações à nossa volta, dando de nós o melhor esforço, a melhor dedicação, o melhor sentimento. Que as luzes do teu amor, Jesus, unificadas com as luzes do amor divino, da sublime misericórdia, abrace-nos e proteja-nos, orientando nossos passos, inspirando nossos esforços, hoje e sempre. Que assim seja.